Olá, meus amores, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Quem fala aqui convosco é Rain e hoje vamos para mais um react de algum vídeo assustador. Hoje estamos de novo com o Arquivo Obscuro, canal que eu gosto bastante, né? Ele traz toda essa vibe mais paranormal. E antes de mais nada, vamos à vinheta. Bom, voltando aqui à situação, né, do canal, né, a gente vai assistir hoje um relato sobre um exorcismo que deu muito errado em um dos cemitérios mais perigosos da Europa. Então, né, sem mais delongas, deixe-me trocar a câmera, já curtir o vídeo e vamos dar play. Corta. Era tarde da noite em novembro de 1990. Era tarde da noite em novembro de 1999, quando um padre de 66 anos chamado Colin abriu os portões de ferro de um cemitério chamado Greyfriars Kirkyard. Esse cemitério era o mais antigo e famoso dos cemitérios de Edimburgo, na Escócia. Agora, o cemitério estava praticamente um breu, exceto por algumas lâmpadas velhas que iluminavam o caminho que cortava por entre as lápides. Então o Colin empurrou esse portão enorme e pesado, entrou no cemitério e começou a caminhar pelo tal caminho. E nos dois lados dele, até onde ele podia enxergar, haviam lápides, algumas tão antigas que datavam de 1600 e pouco. E conforme ele foi andando, mesmo na escuridão, ele conseguiu ver lá na frente essa igreja gótica enorme que ficava bem no centro do cemitério. Bem top, né? Cemitérios em geral na Europa, principalmente por serem muito antigos, né? Eles guardam lápides e tumbas muito antigas. Muitas já até perderam os nomes, né, de quem tá enterrado lá, né, por conta da idade. Mas tem relatos bastante até comuns de assombrações em cemitérios da Europa. Aqui no Brasil também tem, né, alguns cemitérios. Aqui, por exemplo, o Cemitério da Consolação, em São Paulo, que é um cemitério bem grande, né? E ele atrai bastante pessoas, né? Principalmente entusiastas do paranormal. Fora as pessoas, né, que estão enterradas lá. Mas eu acho que a Europa ainda é um pouco mais difundida essa história de alguma coisa mais sobrenatural dentro de um cemitério. Num primeiro momento, esse cemitério parecia só o típico cemitério antigo. Aquela coisa assim, bonita, mas um pouco assustadora. Só que o Colin sabia que tinha bem mais coisa do que só um cemitério aqui. Porque debaixo desse cemitério, bem mais fundo do que os corpos enterrados na superfície, digamos assim, havia outro cemitério. Havia uma catacumba gigante e o cemitério foi construído em cima dela. Então tinha esse cemitério adicional no andar de baixo, que não tinha marcação de cova nem nada. E esse local foi um lugar onde milhares de pessoas foram torturadas até a morte centenas de anos atrás. Então o Colin parou por um instante no caminho e ficou ali olhando para aquela igreja, e por um segundo ele pensou em se virar e ir embora. Isso porque ele não queria realmente estar ali. Ele só estava ali porque a cidade praticamente implorou para ele vir. Acontece que o Colin, além de padre, se autodenominava médium, o que significa basicamente que ele podia falar com os mortos. Então a cidade, desesperada, pediu para ele vir até esse cemitério nessa noite para fazer um exorcismo. Então, por mais que o Colin quisesse só desistir e ir embora, ele sabia que tinha um dever ali. É bem estranho, né? Principalmente naquela época de 1900 e alguma coisa, eles aceitarem, né, médiums. Apesar que teve, né? Teve muitos, um boom na Europa, né? Principalmente quando surgiu o espiritismo junto do Allan Kardec, tinha um boom de médiums, então faz sentido. Não só com a cidade, mas também com o povo.
porque se ele não fizesse esse exorcismo, havia uma grande chance de que mais pessoas pudessem se ferir. A única coisa que estava deixando o Colin assim com menos medo é que ele não estava sozinho nesse cemitério. Havia mais 2 pessoas com ele. Um era um jornalista e a outra era uma fotógrafa. Eles trabalhavam para o jornal local e estavam ali para acompanhar tudo e documentar o exorcismo. Então, depois de tirar 1 ou 2 minutos para se recompor, o Colin continuou andando para as profundezas desse cemitério, acompanhado por essas 2 pessoas. E antes de chegar na imensa igreja gótica, ele saiu do caminho e começou a andar na grama, cortando entre as lápides, indo em direção ao que era a construção mais temida de todo o cemitério: o Mausoléu Negro. O Mausoléu Negro era essa cripta grande de pedra, redonda no alto, que foi construída em algum momento nos anos 1600 e alguma coisa. Engraçado, né? Mas ele ia fazer um exorcismo, tipo, no local contra espíritos ou era uma pessoa, né? Porque geralmente quando a gente vê exorcismo, geralmente é voltado a uma pessoa que está sendo obsediada, né? Mas eu sei que também existem exorcismos de locais, né? De casas ou locais que estão espantando, né, as pessoas, né, causando tremores, tudo. E uma dica, se você se sente mal em um lugar, se você não se sente que tá bem, que aquilo ali não tá legal, só sai. Não, nem tenta ficar desafiando qualquer coisa. Conforme o Colin se aproximava dessa cripta esquisita, que ficava mais para um dos lados do cemitério, ele começou a sentir um pavor tomando conta dele. Quanto mais perto ele chegava, mais se intensificava aquele medo, aquela sensação ruim no estômago. E, eventualmente, ele sentiu um medo genuíno daquela construção. O horror era tanto que ele teve que parar a uns 5 metros de distância porque ele sentia que não conseguia mais se aproximar. Ele sentia que aquele lugar era maligno. Então ele se virou para os seus companheiros, o jornalista e a fotógrafa, para ver se eles tinham alguma reação àquele mausoléu. Só que os 2 estavam ali só parados, com a expressão normal. Eles, obviamente, não estavam sentindo nada de sinistro acontecendo naquele momento. Isso porque, embora a cidade, a prefeitura, né, tenha pedido para o padre vir e realizar esse exorcismo no mausoléu, isso não significava que todo mundo na cidade acreditava no que estava acontecendo. E, claramente, esses 2 não acreditavam também. Agora, isso não ofendia o Colin, porque ele estava acostumado às pessoas não acreditarem nas mesmas coisas que ele acreditava. Só que ele sabia que assim que ele começasse o trabalho, assim que ele começasse aquele exorcismo, eles iam mudar de ideia. Em geral é bem assim, né? Quando você começa a fazer provocação religiosa, começando um exorcismo, uma oração, alguma coisa assim, geralmente o que tá lá, né, o espírito maligno, geralmente ele se manifesta e realmente acaba sendo um pouco mais agressivo do que no momento que não tem nada, sabe? Que você tá passeando. Foi ali que o Colin virou para a fotógrafa e disse: olha, eu vou entrar lá e vou fazer o exorcismo. Por que você não tira uma foto do mausoléu antes? Então a fotógrafa levantou a câmera e tirou uma foto do lugar. O Colin agradeceu a ela, se virou e continuou andando em direção ao mausoléu. E quando ele chegou bem na entrada, ele olhou para cima e leu o nome que estava escrito bem no alto da cripta. E o nome dizia George Mackenzie. E quando o Colin leu aquele nome, o coração dele começou a disparar. Acontece que de volta lá nos anos 1600 e pouco, esse George Mackenzie foi um lorde escocês que trabalhava para o rei da Inglaterra aplicando as leis religiosas da época. Só que naquele tempo essas leis eram incrivelmente nefastas. E havia um grupo em particular chamado Os Convenentes que odiavam tanto essas leis que resolveram montar uma rebelião em 1679. Só que a rebelião fracassou miseravelmente e foi aí que o tal George Mackenzie apareceu. Ele capturou mais de 1000 membros desses convenentes e forçou eles a marcharem para esse campo enorme que futuramente se tornaria o cemitério Greyfriars Kirkyard, mas que na época era só um campo aberto e assim ele manteve eles lá. Por semanas ele fez essas pessoas passarem fome,
torturou e mutilou, e se alguém tentasse fugir ou resistisse, porque todos eles sabiam que estavam perdidos, eles basicamente sabiam que iam morrer ali, ele capturava, decapitava e colocava a cabeça espetada numa lança no perímetro desse campo. Até que, com o passar das semanas, praticamente todo o campo estava cercado com as cabeças das pessoas cravadas. E depois de mais de um mês, praticamente todas as pessoas que estavam presas nesse campo haviam sido mortas de alguma maneira horrível pelo George Mackenzie. Não é muito de se estranhar, não. Marco da Guerra Civil nos Estados Unidos, né, onde teve a pior batalha, não me recordo o nome, mas é um lugar até hoje assombrado, porque acho que morreram milhares de pessoas, né, na batalha, né? E geralmente lugares assim, né, onde tem muita tortura, coisas assim, até prisões, vamos por assim, são lugares bem ativos de força sobrenatural. Quando tudo já tinha acabado, todos os corpos foram jogados nessa vala comum e cobertos. E somente anos depois, um cemitério de verdade, digo assim, um cemitério digno, foi construído no topo daquela vala. E quando o George Mackenzie morreu, anos depois, porque ele viveu bastante ainda, ele teve uma vida plena. Mesmo depois de ter feito essas coisas horríveis, ele seguiu em frente com a vida dele. Então, quando ele faleceu, as pessoas construíram esse mausoléu dentro do cemitério de Greyfriars Kirkyard. Agora, pensa bem, o George Mackenzie, que foi essa pessoa horrível, basicamente um genocida, foi colocado para descansar nesse mausoléu todo bem feito, lindo, que ficava apenas a alguns metros da vala comum das pessoas que ele mesmo assassinou. Por quase 300 anos depois que ele foi enterrado, o cemitério ficou em paz. Ele não era considerado um lugar mal assombrado. Só que tudo isso mudou em 1998, ou seja, um ano antes do Colin aparecer para fazer o exorcismo. E naquele ano, 1998, um mendigo entrou dentro do mausoléu negro e caiu por um buraco no chão, aterrissando diretamente dentro da vala comum das pessoas que o Mackenzie assassinou. Eu vi tipo uma profanação do lugar. Aparentemente, depois que isso aconteceu, os visitantes do cemitério começaram a reportar algumas coisas estranhas. Eles diziam que sempre que alguém estava perto ou dentro do mausoléu negro, eles eram empurrados ou puxados, arranhados, queimados, e algumas pessoas chegaram até mesmo a dizer que foram estranguladas. As pessoas estavam saindo correndo do cemitério aterrorizadas. Então, rapidamente, o povo começou a especular sobre o que estava acontecendo ali. E não demorou muito para uma história começar a circular pela cidade, dizendo que quando o mendigo caiu pelo chão, que aquilo de alguma forma libertou o espírito do George Mackenzie, e que o espírito, a alma dele, era responsável por esses ataques. E aí ficou essa situação por mais ou menos um ano inteiro, até que um dia eles encontraram uma mulher deitada no chão do lado de fora do mausoléu. Ela estava ali jogada no chão, inconsciente, parecia que ela tinha sido estrangulada, e quando ela acordou, ela não se lembrava do que tinha acontecido. É claro que as pessoas logo assumiram que isso tinha que ser outro ataque do espírito do George Mackenzie. Então a cidade estava assim de saco cheio, eles não sabiam mais o que fazer. Foi aí que eles tiveram uma ideia. Quer saber? Vamos tentar um exorcismo. Vamos enviar alguém lá dentro daquele mausoléu para literalmente confrontar o espírito do George Mackenzie e banir ele daqui e acabar com essa loucura. Foi assim que o Colin foi contratado para fazer esse exorcismo. E voltando para o Colin, parado em frente ao mausoléu, lendo aquele nome e se preparando mentalmente para o exorcismo e para entrar naquele lugar, ele percebeu que ele não ia conseguir, que aquilo era demais. Então ele ficou parado ali, nervoso e também envergonhado, porque ele estava se sentindo um covarde, um cagão. Fora o fato de que ele não fazia ideia do que ele ia falar para o jornalista e para a fotógrafa que vieram documentar o exorcismo.
E quando ele se virou para eles para falar que não ia dar, que ele estava assustado e que ele ia embora, ele teve uma ideia de uma coisa que ele poderia fazer, que poderia ajudar, mas que também não ia ser tão assustador assim. Então, sem falar nada, o Colin começou a andar rapidamente por esse campo que tinha bem ao lado do mausoléu, cantando algumas orações, andando em círculos e jogando um pouco de água benta. Então, por horas, ele ficou só rondando esse campo, fazendo o que, na visão de uma pessoa leiga, parecia um ritual ou até mesmo um exorcismo. E foi isso que o jornalista e a fotógrafa acharam que ele estava fazendo. Ele mistificou, né? Ele não fez, de fato, exorcismo, né? Porque exorcismo segue diretrizes, né? Principalmente para um padre católico. Tem livro, tem um montão de coisas, diretrizes, né? Para você fazer um exorcismo em um lugar ou em uma pessoa. E ele simplesmente não fez, né? Ele ficou só andando, recitando coisas da Bíblia, o que praticamente não resulta em muita coisa. Achando que o Colin estava realizando o tal exorcismo, a fotógrafa, que se chamava Susan, começou a tirar algumas fotos dele. Até que finalmente, quando já eram 2 horas da manhã, horas e horas depois do Colin ali orando, cantando, andando em círculos e jogando água benta, ele parou e veio andando diretamente até a Susan e o jornalista. E o Colin estava com uma aparência horrível, abatido, com o cabelo todo despenteado, suando, pálido, e com a cabeça assim para baixo, meio desanimado. Ele falou para os dois: olha, eu fracassei. Ele explicou que a sua intenção era originalmente entrar no Mausoléu Negro e enfrentar o espírito do George Mackenzie cara a cara, digamos assim, e banir ele do cemitério. Só que chegando na porta ele mudou de ideia e resolveu abordar a coisa de uma outra maneira, que era ir até esse campo aberto que ficava do lado do mausoléu e tentar libertar os espíritos de todos os convenentes que foram torturados e mortos pelo Mackenzie. A lógica do Colin era que se ele pudesse libertar todas essas pobres almas torturadas, quem sabe se elas não tivessem mais ali, o espírito do George Mackenzie também fosse embora. De acordo com o Colin, ele conseguiu libertar mais de 200 almas que estavam presas, mas que haviam ainda muitas outras que ainda precisavam ser libertadas, mas que ele não tinha forças para continuar agora. Ele virou e disse: olha, eu preciso descansar e voltar para continuar depois, em outro momento. Agora o jornalista e a fotógrafa ficaram satisfeitos com aquilo, eles não se importaram nem um pouco. Já eram 2 da madrugada, eles não estavam entendendo nada do que o Colin estava fazendo, então para eles era beleza, tá bom, vamos embora daqui. Então os 3 começaram a andar para fora do cemitério, e quando eles chegaram bem em frente à igreja, o Colin parou de repente e disse para os 2: olha, sabe de uma coisa? Eu ainda tenho um pouco de força em mim, então eu quero tentar de novo. Ele sentia como se fosse o dever dele libertar mais almas, então ele pediu para voltar e continuar. O jornalista e a fotógrafa não tinham muita opção, então eles concordaram. O Colin pegou a Bíblia dele e voltou a fazer o que ele estava fazendo antes. Andando em círculos, recitando a Bíblia, falando algumas coisas e jogando um pouco de água benta aqui e ali. Foi aí que, por motivos que ele não explicou para ninguém, ele tirou 12 velas de dentro da sua mochila e as colocou em círculo bem em frente à igreja. Ele entrou dentro do círculo e acendeu todas as velas. Ele foi fazendo isso orando e recitando alguns versos e se virando de um lado para o outro dentro do círculo. De repente, o jornalista e a Susan perceberam que as chamas das velas estavam tremulando. Só que não tinha vento nenhum dentro do cemitério. Não era para as velas estarem daquele jeito. E ao mesmo tempo, o Colin começou a perceber que tinha alguma coisa rondando ele. Dessa forma, ele se virou e ficou de frente para a direção do Mausoléu Negro. Ali ele foi recitando os versos cada vez mais alto e mais alto, como se ele estivesse mirando a oração no mausoléu. Ele criou um círculo de proteção, né, com as velas. Isso já vi fazer bastante. É bem comum em rituais, né? Nem tanto, acho que na Igreja Católica, mas em outros rituais, principalmente pagãos ou de Umbanda,
Já vi em outros também mais específicos que é bem comum, né? Você criar um círculo de velas ou um círculo com giz, pemba ou qualquer coisa, sal talvez, pra meio que proteger você da influência, né? E quanto mais ele fazia, mais as velas tremulavam, mas o fogo não apagava. Em certo momento, o Colin chegou a pegar uma das velas e apontou ela para o mausoléu negro. E o jornalista e a fotógrafa começaram a perceber que tinha alguma coisa de diferente acontecendo ali. Seja o que for, é assustador. Por que as velas estão desse jeito? O que o Colin está fazendo? O que está rolando? E impressionados com tudo aquilo que estava acontecendo, eles meio que largaram o serviço de documentar o ritual e ficaram só parados ali, observando aquele evento bizarro. Apenas alguns segundos depois, a Susan caiu em si e pegou a sua câmera. E bem quando o Colin estava fervorosamente recitando os versos, ela tirou uma foto dele. E bem naquele segundo, quando o flash da câmera iluminou o cemitério, o Colin sentiu como se a luz tivesse atingido ele e despencou no chão. O jornalista, vendo aquilo, imediatamente correu na direção dele para ver se ele estava bem, e o Colin, quase que inconsciente, começou a falar: "Isso vai me matar, vai me matar." A Susan estava prestes a ir correndo também prestar ajuda, só que antes de ir, ela deu uma olhada na câmera para ver a foto que ela tinha acabado de tirar do Colin. E quando ela viu a foto, ela não conseguiu acreditar no que estava vendo. Num primeiro momento, ela pensou que aquilo podia ser algum efeito da luz, que aquilo não estava certo. Mas aí ela resolveu dar um zoom na foto, e quando ela viu a imagem bem de perto, ela deu um grito. Aqui está a foto que a Susan tirou. Como vocês podem... Nossa, o cara já tinha uma boa idade, né? Não tá faltando o círculo de velas? Tudo bem, tem uma figura ali atrás. Ali parece ser a igreja. Uma foto bem antiga, né? Podem ver, o Colin está parado ali, segurando a vela. E atrás dele está a igreja. E na igreja, do lado esquerdo, no fundo, estão as janelas. Agora, a igreja estava trancada. Absolutamente ninguém estava lá dentro nessa hora. Mas claramente dá para perceber, na janela da esquerda, uma figura sombria olhando para o Colin. É óbvio que isso não é nenhuma evidência concreta que vai fazer todo mundo acreditar que, olha, com certeza absoluta é o espírito do George Mackenzie. Em geral é bem comum você capturar com fotos, né? Mais normais, né? Tipo, principalmente com flash, alguma coisa, alguma figura sobrenatural, alguma figura, né, que apareça, um espírito, alguma coisa assim. Isso já é bem antigo. Tanto que até hoje os investigadores paranormais eles usam câmeras polaroids, né, pra capturar. A única falha dela foi não tirar duas fotos do mesmo local, né, porque em geral se você tá fazendo uma investigação você tenta tirar duas fotos do mesmo local, para que você possa garantir que o que você tá vendo é realmente alguma coisa sobrenatural e não um acontecimento mais banal. Foi por isso que o Colin caiu, ele tá ali amaldiçoando ele. Só que esse não é o final da história. Quando o Colin caiu no chão, depois que a foto foi tirada, e o jornalista correu até ele, tudo que o Colin dizia era: "Isso vai me matar, isso vai me matar." E no final das contas, ele estava certo. Não muito depois desse estranho ritual, o Colin faleceu inexplicavelmente. A morte dele causou um choque nos amigos e nos familiares. Ninguém nunca conseguiu explicar a foto que a Susan tirou, mostrando aquela figura sombria na janela da igreja. A igreja estava vazia e trancada. Então, como pode ter alguém ou alguma coisa na janela? Ninguém sabe. Algumas pessoas acham que realmente pode ser o espírito maligno do George Mackenzie que, de alguma maneira, atacou o Colin, enquanto outras acham que não é nada disso e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o fato é que até os dias de hoje, as pessoas que entram no local ainda alegam que são empurradas, puxadas, arranhadas, estranguladas e tudo mais. E o cemitério é amplamente considerado um dos lugares mais mal assombrados que existem,
com o espírito do George Mackenzie sendo considerado um dos poltergeists mais perigosos do mundo. E aí, me diz, vocês iriam num cemitério desse? Eu acho que eu iria, eu gosto dessas coisas, né? E... Bom, nunca fiquei com muito medo, né? Sempre convivi com o paranormal, principalmente aqui em casa, é bem comum. Mas achei super interessante, né, a história. E eu com certeza adoraria um dia visitar locais assim, né? Eu acho super interessante, super legal. E existem relatos, né, de espíritos que seguiam, por exemplo, padres, exorcistas, pastores, pessoas, né, que tentaram remover eles dos locais. Às vezes eles seguiam e causavam tão mal quanto. Apesar que a pessoa já estava um pouco idosa, né, em 1980, foi mais ou menos isso. Uma ideia dessa, lá por 1900. Morrer de causas não explicadas era um pouco comum naquela época, né? Bom, mas foi isso. Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, de deixar aquele like, de comentar qualquer vídeo que vocês queiram que eu reaja e principalmente ajudar, né, o canal a crescer. A gente está começando agora, então é muito importante o seu apoio. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Beijo. Tchau.